Iniciaremos agora o debate, primeiro ano de adoção, novo relatório do auditor, visão dos investidores. Gostaria de convidar ao palco o senhor Cláudio Camargo, sócio, líder de auditoria da EY, o senhor Edmar Prado Lopes, diretor financeiro e de RI Movida e presidente do Conselho de Administração do IBRE, o senhor Ricardo Tadeu Martins, presidente da APIMEC, e o senhor Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro de relações com investidores da Eternit e diretor-presidente do IBRE. Esse debate será moderado pelo senhor Cláudio Camargo, a quem passo a palavra. Obrigado. Primeiramente, agradecer a Brasca e o Bracom, participação nesse 7º encontro, mais um encontro, né? Também agradecer o Edmar, o Ricardo e o Rodrigo por participarem juntos. Entendo que nós temos um desafio grande agora, que é manter os colegas da plateia calmos, em função de que devem estar ansiosos com o almoço que está sendo separado entre esse painel e o almoço, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o novo relatório de auditoria. Conforme mencionamos nos 2 primeiros painéis que tivemos hoje, os profissionais da área contábil, financeira, relação com investidores, vivem sempre momentos turbulentos, com implantações de novas regras, novas práticas contábeis, IFRS 15, reconhecimento de receita, já que entra em vigor no ano de 2018. Comentamos no painel anterior sobre o IFRS 16, que entra em vigor em 2019. Comentamos um pouquinho no primeiro painel sobre a NOCLER, que é uma nova regra que vai entrar em vigor também em breve. Mas, sem dúvida nenhuma, a área contábil, financeira, de relação com investidores, vem passando de grandes desafios nas últimas décadas, principalmente nessa última década. Começando com a promulgação da Lei 11.638, no dia 27 de dezembro de 2007, pelo então presidente Lula, que determinou, entre outras coisas, a criação do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que nada mais fez do que foi o órgão denominado a partir daquela época para emitir todas as regras contábeis no Brasil. E o CPC começou a implementar, o Comitê de Pronunciamento Contábeis começou a implementar CPCs a partir daquela data e basicamente fez uma coisa que foi traduzir os IFRS que estavam em implantação no mercado comum europeu em 2005 para o Brasil. Então o Brasil começou a ter o CPC número 1 era o IFRS 2, o CPC número 2 era o IFRS 5 e assim por diante. O Brasil pegou os IFRS implantados no mercado comum europeu em 2005 e começou a traduzir, com alguma customização, para CPCs aqui no Brasil. E dessa forma, todas as empresas no Brasil passaram a adotar CPCs e as empresas de capital aberto, que preparavam demonstrações financeiras consolidadas a partir de 2010, foram obrigadas a adotar o IFRS como prática contábil obrigatória no Brasil. E a partir da promulgação dos CPCs, todas as empresas, sendo de capital aberto ou não, as empresas limitadas e de capital fechado, também acabaram adotando o CPC e indiretamente adotando o IFRS no Brasil. Então foi uma grande modificação que nós tivemos nessa última década. E a segunda grande modificação foi a modificação do modelo do relatório da auditoria. Todo mundo estava acostumado com aquele modelo de relatório da auditoria há 50 anos já no mercado, que tinham 3 parágrafos. E esse relatório modificou no ano de 2016, não só para as empresas de capital aberto, mas para todas as empresas que são auditadas no Brasil. Então, essa modificação, na verdade, foi seguindo também uma tendência que existe no mundo, conforme a IFRS aconteceu no mercado comum europeu em 2005, o mercado comum europeu também começou a adotar esse novo modelo de relatório. O Reino Unido, em 2013, já adotou esse modelo de relatório, a Holanda, em 2014, já adotou esse modelo de relatório, e o Brasil passou a adotar um novo modelo de relatório em 2016. Esse modelo de relatório trouxe algumas modificações pequenas, que foram basicamente geografia, por exemplo, a opinião do auditor, que antigamente ficava no 3º parágrafo, no antigo modelo do relatório, passou a ficar no 1º parágrafo. Trouxe algumas modificações de texto, por exemplo, o novo modelo de relatório determina a responsabilidade do auditor, e nesse texto foi incluído que o auditor tem que confirmar, tem que colocar uma declaração que ele é independente da empresa e confirmar que ele cumpriu com todos os requerimentos de ética que é inerente à profissão do auditor durante a realização dos procedimentos da auditoria, e também criou algum texto específico sobre a responsabilidade da administração na preparação das demonstrações financeiras, sobretudo acrescentando os órgãos de governança corporativa da empresa, que são responsáveis por revisar e preparar as demonstrações financeiras, como, por exemplo, o Comitê da Auditoria ou o Conselho de Administração. E a terceira maior modificação que teve nesse relatório foi a criação de um negócio chamado Key Audit Matters, que em inglês é os CANs, né, em inglês, ou que nós traduzimos para o português como PAs,
principais assuntos da auditoria, e que são obrigatórios a serem incluídos no relatório dos auditores apenas para as empresas de capital aberto, por enquanto. Então, todas as empresas de capital aberto que foram auditadas nesse último ano de 2016 foram sujeitas à inclusão dos PAs pelos auditores em seus relatórios. E o que são os PAs? São assuntos significativos de auditoria que o auditor, no seu julgamento, entende que são importantes para que o mercado, em geral, tenha conhecimento. Esses assuntos não representam qualificações ou ressalvas do auditor sobre as demonstrações financeiras da empresa, mas são assuntos significativos. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma variedade bastante grande de números de PAs, né? Alguns perguntam quantos PAs as empresas devem considerar, ou o auditor deve considerar no relatório do auditor. Esse número pode variar. Nós tivemos empresas que tiveram 2 PAs incluídos pelos auditores, tivemos empresas que tiveram 7 PAs. Por exemplo, o Banco Bradesco, que está aqui mencionado como um dos patrocinadores do evento, o Banco Itaú, a JCL, tiveram 7 PAs. E tiveram outras empresas que tiveram 2. Então, esse número variou de 2 a 7 PAs. Os PAs mais significativos, ou que tiveram maior incidência pelas empresas, foram PAs que tratavam de assuntos de contingências aqui no Brasil. Um pouquinho diferente do mercado comum europeu, por exemplo, o Reino Unido, que teve mais incidência, foi assunto de impairment. Aqui no Brasil, foi assunto de contingência. O segundo maior assunto, junto com o assunto de contingência empatado, foi o de reconhecimento de receita. Então, quase todos os auditores mencionaram nos PAs assuntos de reconhecimento de receitas na empresa. O terceiro maior assunto foi o assunto de provisão para devedores duvidosos, ou, no caso das instituições financeiras, provisão para crédito de liquidação duvidosa. E o quarto maior assunto que teve incidência de inclusão nos relatórios dos auditores foi o assunto de tributos diferidos, tanto tributos diferidos ativos, quanto a realização desses tributos diferidos ativos, quanto o reconhecimento de tributos diferidos passivos. Em termos de auditor, o que teve maior impacto para os auditores foi a necessidade de uma maior interação junto aos órgãos de governança corporativa da empresa. Por exemplo, os auditores, às vezes, tinham uma reunião de planejamento com o conselho de administração ou com o comitê de auditoria, depois tinha uma reunião de encerramento dos processos de auditoria, do procedimento de auditoria, junto ao comitê de auditoria, ao conselho de administração, e isso teve que mudar, porque o auditor teve que passar a ter uma interação maior com os órgãos de governança corporativa das empresas e de uma forma mais antecipada. Imagine os auditores que tiveram alguma reunião com o comitê da auditoria ou com o conselho de administração apenas no encerramento das demonstrações financeiras para discutir o wording, o que foi incluído como PAA no novo modelo de relatório da auditoria. Certamente, esse auditor deve ter atrasado a emissão do relatório da auditoria e, com certeza, a empresa deve ter atrasado, se esse for o caso, a divulgação das demonstrações financeiras junto ao mercado. Então, o relatório da auditoria teve um impacto bastante significativo para as empresas, mas também teve para o auditor, porque o auditor também teve que modificar o modo de trabalhar junto com as empresas e antecipando bastante a discussão desses assuntos significativos. Não só porque, às vezes, você discute os assuntos significativos, mas quando você coloca o wording dentro do relatório, e esse relatório é divulgado para o público em geral, obviamente que tem muita discussão de quais são as palavras que o auditor está incluindo nesse relatório e que, eventualmente, podem ser interpretadas de forma incorreta pelo público em geral, então isso gerou muita discussão com a administração das empresas. O novo relatório da auditoria em relação aos PAAs só foi obrigado para as empresas de capital aberto no ano de 2016, quer dizer, o relatório era obrigado foi implantado por todas as empresas, mas a inclusão do PAAs apenas para as empresas de capital aberto. E nesse ano de 2017 vai ter uma modificação importante que os fundos de investimentos, que também são regulados pela CVM, também estarão adotando o novo modelo de relatório com a inclusão do PA. Então, nós teremos aproximadamente no Brasil 5.000 fundos de investimentos que vão ter que incluir, que o auditor vai ter que incluir no relatório da auditoria, os assuntos significativos da auditoria. Então, os auditores terão um trabalho bastante grande durante o ano de 2017, considerando que vai aumentar o volume de empresas sujeitas à inclusão de PAs para os auditores em mais ou menos 5.000 empresas, 5.000 fundos de investimento. Bom, em relação à adoção do novo relatório da auditoria em 2016, queria ouvir um pouquinho de Edmar. Do ponto de vista de diretor financeiro e também de responsável de relação com investidores na Movida, qual foi a tua percepção em relação à adoção do novo relatório agora em 2016? Vamos lá. Primeiro, bom dia a todo mundo. Vamos dar um passo para trás, antes de ir para o específico, né, para a gente olhar a floresta, né? Então, a nossa posição, de maneira geral, é a favor do relatório, porque isso traz mais transparência, isso traz mais informação, isso qualifica a informação e ajuda
o investidor a tomar a decisão. Então, nesse aspecto, né, e depois a gente fala do específico da dificuldade de implantação e eventuais discussões, mas se você olhar sob a ótica do mercado, isso é mais um dado para ajudar a tomada de decisão. Então, acho que isso a gente tem que olhar sempre como uma coisa positiva. A gente vai voltar para a discussão, nós brasileiros, né, somos latinos, né, qual é o direito que a gente segue, né, se os auditores já estão no IFRS, a forma sobre a substância, ou substância sobre a forma, né, temos essa discussão. Mas o fato é que isso é uma coisa boa quando você coloca na maturidade do sistema, né. Do nosso caso, é muito simples. A gente tem empresas do mesmo setor, né, e aí é aquela coisa de não pode ter muito diferente, né, não pode ter muita surpresa. Então, toda vez que eu me deparo com um negócio novo, a primeira coisa que eu faço é vou olhar e fazer um benchmark, né. Então, e a gente fez isso lá na Movida para entender o negócio, o que estava acontecendo, e olhando o exterior, né, enfim, na Europa já tinha coisa, 2013, se não me engano, no Reino Unido e a Holanda um ano depois, então já tinha alguma coisa, né, um caldo de cultura lá europeu para nos ajudar. Eu acho que você colocou um aspecto importante, que é a questão do wording, a redação propriamente dita, ela precisa ser muito precisa, né, porque ela coloca uma dimensão nova que não havia anteriormente. Eu acho que essa é que é a grande diferença em relação ao que a gente tinha, né. Agora o auditor é obrigado a comunicar ao mercado quais são os principais pontos em si e como ele trata, e o que a administração está fazendo sobre aqueles assuntos, enfim. Acho que isso é muito preciso, porque é muito importante, porque traz, de fato, para o mercado quais são os assuntos que importam para a auditoria no final do dia, né? Então, você falou aqui de impairment, você falou de reconhecimento de receita, você falou, né, no nosso caso, depreciação é uma conta relevante. Então, tem coisa que está meio que todo mundo já sabe, mas é importante explicitar. Eu acho que esse aqui é o ponto, é o ganho que a gente tem, para não deixar a dúvida do lado do investidor, e aí o papel aqui é muito ligado às relações com investidores, para não deixar a dúvida do lado do investidor que, de fato, não só a administração, mas o auditor estão olhando aquele assunto, né? Então, outro assunto também da minha pesquisa de meia dúzia, né, é a questão de transações relevantes. Então, quando você tem M&A, você tem coisa dessa natureza, isso também é um negócio que vai lá para o SCAN, sem dúvida nenhuma, né? Então, é só para trazer o contexto de cada uma das empresas. Mas, voltando lá eu tenho duas experiências. Eu tenho uma experiência que começou no meu emprego anterior, né, que começou a discussão anteriormente, né, era uma empresa aérea, e na Movida a gente também procurou fazer o catch-up para ir rápido. Mas, de uma maneira geral, o primeiro approach foi: vamos olhar o que o mercado está fazendo, vamos olhar as nossas contas, e aí a gente chegou que tem uma aderência de 80% a 90%. Né? Você falou de 6, 7 itens, 4, 5 são comuns a todas, né? Não pode ser muito diferente assim que eu vejo. Rodrigo, você como diretor financeiro também da Eternit, empresa que também teve que adotar o novo relatório, o auditor teve que adotar o novo relatório para ser uma empresa de capital aberto com a inclusão de IPAs. Eu acho que no teu caso ainda tem um mapimento um pouquinho maior, que nós temos no Brasil uma situação que é de rodízio de auditores. Então, as empresas, além de serem sujeitas ao novo modelo do relatório, algumas delas também foram sujeitas à adoção do novo modelo do relatório durante um período de transição de auditores, que foi bastante grande agora nesse ano de 2016, 2017. Queria que você comentasse um pouquinho também sobre a sua experiência como diretor financeiro da Eternit e como o novo relatório teve impacto nos negócios da Eternit. Ok, obrigado, Cláudio. Bom dia a todos. Antes de discorrer um pouco sobre esse ponto, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer aqui falar para todos e compartilhar um pouco da nossa experiência com todos vocês e, de alguma forma, agregar valor a essa discussão. Se me permite, eu vou voltar um pouquinho atrás também, como o Edmar fez. A nossa estrutura de governança na Eternit, ela passa por um comitê de auditoria, é um comitê não estatutário. Além do comitê, nós temos o Conselho Fiscal, e fechando o Conselho de Administração. Quando veio à tona este tema do novo relatório dos auditores,
nós começamos a discussão um ano antes. Então, essa foi a melhor forma que nós encontramos, junto com o atual auditor na época, para que pudéssemos discutir com os membros da administração quais seriam os principais pontos e os principais impactos que isso traria para a organização. E, obviamente, na primeira reunião que nós sentamos junto com o auditor, quase todos caíram da cadeira, porque nós estávamos acostumados com um relatório do auditor independente de, no máximo, 3 páginas, e, no nosso caso específico, essas 3 páginas eram recheadas porque nós tínhamos ali 2 ênfases específicas a um determinado tema da mineração. E quando nós apresentamos o primeiro draft do novo relatório, o relatório vieram com quase 10 páginas. Obviamente, as principais PAs eram que predominavam ali o relatório. Do ponto de vista prático, ficou fácil a leitura, porque na primeira página você já identificava qual era a conclusão do auditor. Então, isso facilita muito a leitura para o mercado, para o público, principalmente para os investidores. E depois você começava a discorrer sobre os principais pontos de auditoria. Então, você disse que, na média, entre 2 e 7, ali nós tínhamos, inicialmente, 12, 13. Obviamente, com o passar nesse período de maturação de um ano de discussão com os principais órgãos, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Conselho de Administração, nós e os auditores passamos, então, a entender que muitos desses pontos têm a sua importância, a sua magnitude, mas não tinha a relevância suficiente para estar ali no relatório do auditor independente. E, não obstante tudo isso, como o Cláudio comentou, nós estávamos no período de rodízio dos auditores. Então, para rechear essa discussão e deixá-la um pouco mais emocionante, eu costumo dizer para a minha equipe, para a companhia, que se não tiver emoção, não tem graça. E, às vezes, eu volto um pouquinho atrás e digo, mas poderia ser um pouquinho menos de emoção. Então, nós tivemos essa emoção adicional, que foi incluir um novo auditor independente nessa discussão. Porque, mais do que você ter discutido os principais pontos com o atual auditor, era necessário ter uma convergência para o novo auditor. Porque, se não chega um novo auditor no primeiro ano, ele poderia ter uma interpretação diferente do auditor anterior, e ali exigir uma republicação de balanço, que, do ponto de vista para o mercado, isso é muito ruim. Então, nós, da administração da companhia, da Eternit, nós tivemos este cuidado de trazer isso com o máximo de antecedência possível. No nosso caso, nós não olhamos muito o que o mercado, principalmente os peers, estavam fazendo, porque o nosso segmento ele é específico, materiais de construção. De telhas, nós somos a única companhia aberta no mercado, e lá fora tem companhias, mas elas têm o seu muito mais diversificado o seu portfólio, o seu breakdown da receita do que o nosso. E, quando a gente compara com o Brasil, nós temos algumas indústrias abertas no mercado de materiais de construção, mas que a sua essência não é materiais de construção. Então, isso trouxe um fator a mais, fazendo com que nós não olhássemos muito para fora. Então, eu diria que, superado essas fases de discussões com esses 3 órgãos de governança, mais os 2 auditores, nós conseguimos chegar numa linguagem adequada para um relatório dos auditores independentes, que está disponível, todos podem consultar, se tiver curiosidade de ver como ficou o nosso relatório. E o novo auditor já chegou, e eu diria que hoje nós estamos numa posição bastante confortável perante os 2 auditores.
Aí depois tem algumas outras discussões sobre o mercado que a gente faz mais à frente. Obrigado, Rodrigo. Ricardo, como presidente da PIMEC, em relação ao mercado em geral, ao mercado de capitais em geral, como você entende que o mercado de capitais como um todo absorveu essa nova implantação, esse novo modelo de relatório em 2016? Bom, muito bom dia a todos. Obrigado, Abrasca, obrigado também, Bracom, pelo convite. Sempre importante a gente ver os diversos lados ali, ainda mais em se tratando de parecer de auditor. Para quem não tem familiaridade com a PIMEC é uma associação de analistas de valores imobiliários, profissionais de investimento, e é autorreguladora da profissão por conta da autorização da CVM, através da instrução CVM 483. Né? E, dentro desse contexto, nós criamos um comitê, o Comitê Consultivo do Analista, o CCA, que era justamente para que o analista pudesse fazer uma parte muito mais conceituosa dentro da autorregulação, e é onde a gente leva diversos temas ali para debater. E não foi diferente com o novo relatório do auditor, e o Ibracom gentilmente nos atendeu com uma apresentação, e toda aquela informação que estava ali na apresentação, acho que foi o Rogério Garcia que fez para a gente a apresentação lá, nos trouxe bastante expectativa, porque dava a ideia de que o parecer do auditor ia mudar significativamente o seu contorno, a sua posição, e isso, então, foi muito bem absorvido, justamente porque o analista sempre quer informação além da conta daquilo que ele já tem. Eu tiro o chapéu para a área de relações com investidores, porque tem que atender uma linha de frente ali muito feroz em termos de busca de informação, e até a gente brinca, né? Poxa, excesso de informação, será que a gente não tem que enxugar, né, notas explicativas, né? Isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí lá no CPC e procura chegar num consenso, mas é um pouco difícil. Por conta do analista, eu acredito que isso vai ganhar uma certa dinâmica, mas talvez não vai haver ali uma limpeza relativamente interessante de notas explicativas. E o parecer do auditor, então, o novo, ele trouxe aquela expectativa de que muita coisa iria ser apresentada, né? Eu sou da época, eu entrei no mercado em 86, e justamente nós tínhamos ali um parecer do auditor de 3 parágrafos, e o meu chefe na época dizia: olha, vai lá primeiro ali, é por ali que você conhece, que você começa, e se tiver mais de 3 parágrafos ali, você concentra a sua leitura, né? E de lá para cá, e justamente também por conta daquela época, a gente sabia que nem todos os pareceres de auditoria eram interessantes, pelo fato das próprias companhias que existiam na época, que trazia muita dúvida, eram nomes desconhecidos, a gente tinha quem é auditor, se não fosse um nome relevante, a gente nem sempre confiava, né? E aí isso foi modificando ao longo do tempo, e houve uma concentração, e que justamente a gente viu que era por ali mesmo que deveria acontecer, e a gente só tem gente de renome muito forte aí no setor. Agora, a partir do momento que os pareceres começaram a aparecer, a gente percebeu que o modelo, né, padrão, ou aquele modelo mais recorrente, ele não fugiu muito daquilo que a gente verificava, padrões de textos, né, e você fazendo uma pesquisa ali de várias empresas, você via que não fugia muito daquilo que você já estava acostumado, ou seja, padrões de parágrafos, de textos, de opiniões, e limitado, exceto quanto
quando as empresas, então, passaram a discutir junto com o auditor a questão dos principais assuntos de auditoria, que ali sim a gente viu que estava havendo uma mudança. E que, na realidade, tudo aquilo ali já existia, só faltava justamente dar a transparência que precisava. E era isso que passou a ter, né? Então, em conversa com a área, com contadores de uma forma geral, ou seja, o trabalho do auditor sempre foi feito daquela forma, só a modelagem de apresentação é que veio mudando e agora, no formato atual, a gente percebe que realmente existe uma transparência muito mais adequada do que aquilo que realmente era apresentado no passado. Então, e um detalhe importante, geralmente a empresa já tem um padrão, né, já colocado pelos auditores ali no seu relatório. Então, o analista, ele vai lá, dá uma olhada, ele bate o olho, vê que o padrão está igual, ele nem perde tempo, ele vai para a nota explicativa, onde justamente é o que ele vai mexer em termos de modelagem, de valuation dele. Mas eu acho que essa transição para o modelo internacional ou para a internacionalização junto com o IFRS, eu acho que só veio a agregar, né? E quanto mais informação para a gente, melhor é. Obrigado. Ricardo, então, complementando, mencionei que no relatório dos auditores, o novo modelo do relatório dos auditores, especialmente para as empresas de capital aberto, é obrigatória a inclusão pelo auditor dos PAs, assuntos significativos da auditoria. Você entende que a inclusão desses assuntos significativos da auditoria trouxe uma visibilidade para o mercado em geral, tanto para analistas, investidores, profissionais em relação com o mercado, em relação com investidores, enfim, trouxe um desafio maior e uma ajuda maior para que eles pudessem entender melhor a situação econômica e financeira das empresas? Com certeza, porque os relatórios anteriores, eles simplesmente se limitavam a ressalvas, né? Que é ali a questão mais temida de uma empresa, de uma diretoria, que apareça algum tipo de ressalva. Então, acho que essa possibilidade de você expressar e dar essa transparência através dos PAs, eu acho que foi fundamental, mesmo porque o próprio auditor ali já coloca a forma com que ele viu aquele assunto, né? O que foi dado como tratamento e aquilo que ele julgou que realmente foi interessante para o mercado. Então, isso trouxe muito mais transparência e muito mais tranquilidade para o investidor e para o analista, de uma forma geral, porque antes ele não tinha isso. Ele imaginava que, né, dentro da análise dele, dentro daquele relacionamento que ele tinha com a empresa, tanto a equipe de RI como, de repente, mais alguém, às vezes uma área de controladoria, controle e tudo mais, ele poderia ter essa informação por ali, mas não que tivesse sido endossada por conta de auditor. Então, isso foi muito importante para nós também. Okay. Rodrigo, a gente conversou um pouquinho sobre os PAs, e mencionamos alguns dos modelos de PAs, provisão para contingência, assuntos de contingência. O Edmar mencionou, por exemplo, empresas que têm aquisições, então sem valuation de empresas, tem purchase price allocation, que muitos auditores incluíram como assunto significativo da auditoria. E normalmente o auditor, quando emitiu o relatório da auditoria, ele concentrava a discussão do texto do relatório da auditoria com o diretor financeiro, com o controle, com o contador, com o comitê da auditoria e, às vezes, com o conselho de administração. O novo modelo de relatório da auditoria, por ter a inclusão de assuntos significativos da auditoria, exigiu que o auditor tivesse um relacionamento muito maior com outras áreas da empresa, que não só a área contábil e financeira. Por exemplo, se você vai incluir, o auditor vai incluir algum assunto relacionado à contingência, provavelmente o auditor vai ter que ter uma interação maior, já tinha, mas maior agora, com a área jurídica, com a área tributária das empresas. Em relação à empresa que você trabalha, o que você entende que teve que ser modificado em relação a processos, tanto internos quanto externos da empresa, para que pudesse atender o novo modelo de relatório da auditoria e para atender essa discussão que o auditor passou a ter que fazer com mais ênfase junto às diversas áreas da empresa? Cláudio, lá na Eternit, obviamente o principal ponto de discussão com os órgãos da administração está relacionado às contingências. E
dado a situação econômica que o país vem passando, e graças a Deus agora estamos com sinais de uma melhoria lenta, mas já são sinais positivos, um tema que tem impactado quase que todas as companhias é o tema de impairment. Então, eu te diria que, do ponto de vista dos principais riscos, aonde nós acompanhamos e colocamos ali uma lupa maior, não tivemos grandes dificuldades, vamos dizer assim, mudanças de processos por conta disso. O que nós tivemos, que eu posso que é importante citar para enriquecer o debate, foram dois temas. Nós tínhamos ali, próximo à divulgação das demonstrações financeiras anuais, uma decisão de um processo jurídico bastante significativo, à véspera de divulgar. Então, a reunião do CA para aprovação das DFs era tipo quarta-feira, na terça-feira houve o julgamento e teve uma decisão importante que ali fez com que nós adiássemos a publicação, porque os auditores precisariam de mais tempo para analisar aquela decisão e assim refletir o melhor estágio daquele processo nas demonstrações financeiras, dado uma vez que ainda não estava aprovado pelo principal órgão de governança. Obviamente, isso foi um ponto à parte, um ponto fora da curva, que não acontece com todas as companhias. Eu disse há pouco que, se não tivesse emoção, não tem graça, mas poderia ser um pouquinho menos. Então, esse é um ponto que poderia ter um pouquinho menos de emoção. Mas o principal ponto que fez com que nós modificássemos os processos foi a questão do impairment. Então, criar uma área de valuation para analisar e testar todas as BUs que nós temos, eu considero esse o principal ponto. Porque os demais pontos, eles já são bastante clarificados do ponto de vista da administração. Lá nós temos uma gestão completamente transparente, aberta, então o auditor independente ele tem livre acesso para discutir um tema com a área jurídica, com a área de RH, não fica centralizado apenas numa pessoa. Com isso, a gente faz com que todos os principais executivos da organização participem do processo e estejam inseridos nos principais pontos de atenção da companhia. Então, a criação da área de impairment foi o principal elo ali que fez com que nós modificássemos um processo interno. No restante foi tranquilo. Okay, obrigado, Rodrigo. Edmar, em relação à Movida, teve alguma modificação de processos internos, ou até de relacionamento com o público externo, que decorreu da implantação do novo relatório do auditor? Tem, como o Rodrigo fala, né? Não vai reclamar do auditor, hein, Edmar? Não. Quando eu tenho que reclamar, eu reclamo pessoalmente. Não tem... O ponto, acho que aconteceu parecido com, de certa forma, com a história do Rodrigo aqui, que se não tiver emoção, não tem graça. Né? Que no final das contas, para a gente na Movida, o que aconteceu foi que nós abrimos o capital na primeira semana de fevereiro, e aí o conselho era muito novo, né? O conselho tinha acabado de ser estabelecido, então já teve uma discussão sobre o ano anterior com o conselho que tinha acabado de chegar. Né? Então isso também... E aí foi tudo, né, do jeito que acontece uma abertura de capital, que você não sabe se vai acontecer até o último dia. Então foi bem corrido. Né? Foi bem corrido, mas do ponto de vista dos assuntos e da forma, não teve nenhuma grande surpresa, até de novo, porque a gente já tinha preparado um pouco o ambiente, olhando para os concorrentes e mostrando, olha, isso aqui que vai acontecer, não tem... Né, os nossos cães, eles só podem estar dentro desse quadro aqui, né? Não pode sair muito disso. Teve uma discussão, no nosso caso, sobre o capital circulante líquido, né? Que isso comunica com o going concern, né? Que é um assunto que os auditores passaram a gostar muito nos últimos anos, né? Por conta da dificuldade financeira das empresas. Né? Então,
colocando um pouco sobre, porque eu tenho experiência de ter falado com um auditor sobre CAN em 2 empresas, né? Porque eu fiz a transição em 2016. Então, esse assunto de going concern era um assunto da minha empresa anterior, era uma empresa aérea, falando disso era a Gol, então as pessoas sabiam disso, né? E eu acho que o ponto de ficar explícito ajuda todo mundo, né? Sobre o envolvimento das outras áreas, né, isso aí é um negócio muito importante, de novo, olhando a floresta, que ajuda a empresa e ajuda o mercado, né? Então, é importante que outros diretores, que não o diretor financeiro, cada vez mais estejam participando do processo de uma empresa aberta, né? Esse é um negócio muito importante, porque se você voltar no passado, né, aqui já tem algum tempo, o assunto empresa aberta era um assunto do diretor financeiro. Não é. Não é. O assunto empresa aberta é um assunto da diretoria como um todo e de cada um dos funcionários até a ponta, né? Então, quando você traz toda essa questão mais ampla de mercado, de responsabilização, de transparência, quanto mais gente envolvida, mais gente entender melhor o seu papel, mais fácil fica para todo mundo. As discussões se tornam mais produtivas. Então, e isso é o que eu tenho vivido, tanto o que eu vivia no passado e o que eu tenho vivido hoje, né? Quanto mais gente tiver embarcada positivamente, entendendo o que está acontecendo, mais fácil fica. Então, eu falava, né, o meu atual CEO não tinha trabalhado numa empresa aberta, e ele é mineiro, né, eu falava assim, Renato, o negócio é o seguinte, você estava no Campeonato Mineiro, né? Era isso lá, se você é atlético, você estava jogando com o Valério Doce, nada contra o Valério Doce. Agora você vai para o Campeonato Nacional ou para a Libertadores, é totalmente diferente, é futebol igualzinho, né? Mas é outra liga, é outra categoria, sem querer desmerecer o campeonato lá de Belo Horizonte. Então, é para a gente entender que, no final das contas, né, e aí o antigo presidente da CVM, né, que era um DRI, ele falou assim, o DRI tem que ser um super-homem, isso é impossível, né, porque o cara tem que se responsabilizar o que um gerente de aeroporto, o que um gerente de loja de aluguel falou para um cara da mídia, porque você toma um ofício da CVM e se falou alguma coisa errada. Então, isso é impossível. É possível. Então, quanto mais gente tiver embarcada nos processos, mais a empresa tiver a cultura permeada, melhor para todo mundo e mais segurança dá, inclusive, para o auditor. Aproveitando, Edmar, já que você mencionou, Ricardo, quer fazer algum comentário? Eu queria agregar nisso que o Edmar colocou, é que dentro do relatório do administrador, né, ele trouxe aquela necessidade, aquela indução, vamos dizer assim, de que realmente todo mundo esteja ciente daquilo que está acontecendo, né? Então, ou seja, eu vou ter que falar com os comitês de gestão, de auditoria, conselho fiscal, chegar no conselho de administração, para que todo mundo tenha ciência, em termos de governança, para dizer, não sabia, né? Isso não, estou fora, porque isso daí ninguém me falou nada. Não, agora, com o novo parecer, todo mundo é envolvido e assina embaixo e diz, sou ciente e vão em frente. E essa questão de todo mundo saber, como o Edmar bem colocou, é justamente quando você vai lidar com um investidor ou com um analista, claro que você tem níveis ali, mas o pessoal ele quer saber, às vezes, até num detalhe técnico de como é que funciona aquilo. E, às vezes, o RI, ele pode até estar bem preparado para isso, né? Tem muito RI que ele é centralizador, sabe de um detalhe, mas nem todo mundo sabe. Então, é aí que entra a participação de todo mundo. E isso me faz lembrar quando o IFRS chegou e o pessoal falou, o departamento de contabilidade, ele deixa de ser agora aquela sala ali onde todo mundo fazia conforme as normas estabelecidas. Não, agora se participa todo mundo é envolvido no processo. Então, isso foi uma forma de atender o mercado também, onde todo mundo agrega e você tem plena consciência do que está se fazendo dentro de uma companhia aberta. Obrigado, Ricardo. Você mencionou sobre RI, sobre os profissionais de relação com investidores.
E o Edmar acumula a posição de diretor financeiro e também de diretor de relação com investidores da Movida. A gente falou um pouquinho sobre modificação de processos dentro das empresas e também processos eventualmente externos que foram necessários em função do novo modelo de relatório da auditoria. Em relação especificamente ao relacionamento com investidores, Edmar, o que você poderia comentar do que teve que ser modificado na Movida ou que você entende que o mercado como um todo teve que modificar para poder explicar aos investidores como um todo, né, aos acionistas, investidores, o novo texto, os PAs, os CANs, enfim, que foram incluídos nos relatórios dos auditores? Eu faço uma pregação, tá? A pregação é simples, é que cada vez mais as DFs sejam lidas, né? Porque o que está acontecendo, infelizmente, é que o mercado ele diminuiu de tamanho, todo mundo se apertou, né? Se você olhar para o lado dos bancos e dos investidores, a pessoa que tomava conta de 5, 10 empresas está tomando conta de 20, né? Temporada de divulgação, eles fazem plantão só para vocês entenderem, né, como é que é a vida. Um entra às 5 da tarde, sai às 5 da manhã, o outro chega às 4 da manhã, sai ao meio-dia. Eles estão, assim, o cara fica 3 dias dentro do banco para publicar um relatório sobre a sua empresa. Então, a gente está vivendo uma questão da velocidade versus a qualidade. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Então, a minha pregação é leiam as DFs, que tudo tem que estar lá, né? Então, esse é o primeiro aspecto. A gente encontra, né, Rodrigo depois pode acrescentar, cada vez mais gente que não lê a DF. Ele só se dá o trabalho de ler o press release. Se a empresa destacou, destacou. Se ele não destacou, ele não destacou. Aí o cara não fica sabendo. Então, esse é um primeiro desafio. Isso aí não tem nada a ver com o RI. O RI tem a obrigação de saber de tudo que está dentro da DF e mais. Então, o RI ele tem que ser o guardião da qualidade da informação que vai para o mercado. E ele é obrigado a conhecer profundamente toda a comunicação formal que é feita pela empresa. Então, nós não podemos abrir mão, como RI, de saber em profundidade tudo que está acontecendo. Então, no nosso caso, não tem discussão. Senta todo mundo, nós fazemos uma avaliação, quais foram os pontos, como nós vamos nos posicionar sobre cada um deles. Faltou informação, porque o RI não tem tudo, liga para alguém, pergunta, e é assim que a gente trabalha. Não tem outro jeito de trabalhar. Vamos falar de um assunto de depreciação, bota a controladoria, chama o controle, ele explica como é, o que tem, o que não tem, faltou alguma coisa e tal. Vamos falar de capital circulante líquido, no caso o diretor de RI lá também é o tesoureiro, né, a estrutura que a gente tem, então é uma pessoa que melhor conhece os fluxos de caixa da companhia. Então, olha, é isso que está acontecendo, tem uma nota assim, tal. Então, o que eu estou... Então, a pergunta é, o que aconteceu sobre o ponto de vista de RI? É mais um negócio para o cara de RI estudar, se aprofundar e estar pronto a responder. Não temos a pretensão, né? Aí eu estou vestindo um pouquinho a camisa RI, não temos a pretensão de saber tudo, mas a gente tem a obrigação de se preparar ao máximo. São dois assuntos diferentes. Eu acho que a questão do SCAN, ele também é mais uma coisa para o profissional de RI, né? Porque você tem questões operacionais. Às vezes você tinha impairment, o cara de RI sabia, mas trazer, por exemplo, conta de receita, né? Conta de receita muitas vezes é uma coisa operacional, né? Como é que é a contabilização, quais são os sistemas que dão apoio, tudo. Isso o cara de RI, às vezes, ele passava meio que batido. Agora ele precisa entender, porque eventualmente pode ter alguém que queira saber mais detalhe, em especial agora que a gente está na transição aí do IFRS. Então, assim, é só, voltando lá ao Léo, é mais um motivo, né, para o cara de RI ficar o tempo todo antenado. Rodrigo, algum comentário adicional em relação ao profissional de RI, especificamente relacionado à adoção do novo relatório de auditoria, um novo modelo de relatório de auditoria? E você, como membro do IBRE também? O que o Edmar comentou, ele abrangeu praticamente tudo. O que eu adicionaria, se você me permite, além de ler as demonstrações financeiras, ler o formulário de referência. O formulário de referência é uma peça fundamental para a administração, no âmbito da proteção aos administradores, e que eu, particularmente, eu vejo que raramente o público interessado leia essa peça, além das demonstrações financeiras.
É evidente, semana passada nós tivemos o evento na Bovespa para divulgar a mudança ali da regra europeia, e ali foi mostrado o tanto de coberturas que determinadas companhias tinham e quanto elas têm hoje, que só ressalta o que o Edmar comentou da diminuição do tamanho do campo de análise por parte do sell-side. E isso faz com que o profissional de relações com investidores, na Eternit eu também sou o DRI, às vezes, como o Leonardo Pereira falava, né, tem que ser o super-homem, né? Às vezes a gente tenta ser o super-homem, mas é impossível conseguir. Então, por isso, da fundamental importância de trazer toda a diretoria para essa discussão, para que nos ajude a, de fato, exercer um papel de uma companhia aberta. Então, nesse ponto, faz com que nós, profissionais de RI, tenhamos que ser tempestivos. Se o camarada entra 5 da manhã e sai 5 da tarde e sai 5 da manhã, ele precisa da resposta imediata, porque ele vai escrever o relatório da companhia e todo mundo vai ler aquele relatório, os principais investidores que estão ali posicionados no papel, e dependendo do que ele escrever, ele pode tomar uma decisão e pode ser catastrófico para a companhia. Por quê? O RI não reduziu uma eventual assimetria naquela informação. No nosso caso, em específico, eu acho que a nossa estrutura acionária é um pouquinho diferente aqui da companhia do Edmar, e ela sai um pouco fora da curva do mercado. Nós não temos controlador, não temos acordo de acionista, e o maior acionista tem 14% de participação, e são apenas 3 acionistas acima de 5%. Então, assim, é muito pulverizado, muito disperso o controle. Além disso, eu brinquei há pouco da questão da emoção, a cada ano troca-se o conselho de administração. Então, isso traz uma discussão mais aflorada. Quer dizer, toda a discussão que nós tivemos dos principais pontos de auditoria no relatório de administração, eu terei tudo novamente agora na próxima AGO. Além disso, a gente tem outras emoções na AGO pelo fato de não ter um controlador definido e também não ter um acordo de acionista que defina ali um bloco de controle. Então, acho que são essas principais contribuições. E o que eu estava dizendo, que é um ponto fora da curva, nós temos 80% da base acionária investidor individual, pessoa física, que é diferente de uma companhia que acabou de fazer um IPO, que tem esta parcela de investidor institucional. E mais do que seja investidor institucional, muitas das vezes é um investidor institucional qualificado e estrangeiro, que ele vai lá no detalhe e fica questionando o DRI, ele precisa ter a resposta para aquele ponto. Então, no nosso caso, por ter esta, vamos dizer assim, a diversidade da base acionária perante a média de mercado, o investidor individual, pessoa física, ele não está muito preocupado. De novo, a gente volta à questão de ler o balanço, ler o formulário de referência, não está muito preocupado com a qualidade do que está ali no relatório, porque não é cultura dele, não é cultura do mercado brasileiro de ter, diferente de outros mercados mais desenvolvidos, onde o filho nasce e já abre uma conta na corretora. Aqui não, abre-se uma poupança. Estou exemplificando aqui, mas mais para colocar alguma pimentinha aqui na discussão. Então, não característica desse pessoal, ele está interessado em complementar a sua renda com dividendos, e muitas das vezes não olham ali os principais riscos. Agora, aqueles investidores que nos acompanham há mais tempo e têm posição na companhia, que é um investidor institucional, um investidor qualificado,
ali no dia a dia ele já sabia daqueles principais pontos, os principais isso, então não foi nenhuma novidade quando ele leu o relatório do auditor e constatou ali os principais pontos. Obrigado, Rodrigo. Ricardo, tem algum comentário adicional sobre o relacionamento com investidores? Eu queria agregar, pegando esse gancho realmente de cobertura, a PIMEC, eu sou da PIMEC Nacional, que é a autorreguladora, mas a gente tem mais 6 regionais que fazem esse trabalho de relacionamento também. É um foro independente que procura sempre juntar investidores e RIs, ou seja, o público interessado no investimento, e tem justamente a gente, depois da inclusão aí da Bolsa, buscando a pessoa física, a gente procurou mesclar para que um pudesse trocar ideia com o outro, o investidor procurasse informação também com o analista na parte técnica e entender um pouco todo esse mercado, né? E fazer a sua análise também, né? E o analista, principalmente o sell-side, ele é aquele que está num banco de investimento, numa corretora, onde a área é considerada um centro de custo. E na primeira crise do mercado, ele é o primeiro a ser apontado como necessário reduzir custos, né? E, para quem não sabe, você falou que está na Movida, você falou que está na Eternit, eu sou da Planner Corretora de Valores e sempre se deixou claro dentro da corretora que a área que agrega valor, agrega informação para aquele cliente, para aquele investidor, é a área de pesquisa, a área de research, e é onde a gente consegue se manter. Por quê? Porque os donos sabem que é onde agrega valor para o investidor, né? E tem uma opinião própria dentro do mercado, onde você tem algumas consultorias, né? Na realidade poucas consultorias independentes, e agora a gente tem um pouco mais, mas que a opinião ela rodava naquela mesma turminha. Então é sempre bom você ter um departamento técnico dentro para que a opinião gere mais debates e tudo mais. E a gente percebe justamente que infelizmente, essas áreas foram reduzidas, né? Não é de agora, e com o mercado melhorando, a gente percebe que vai tendo oportunidade para as pessoas que estavam fora. Mas o que a gente fica contente é que a certificação desse analista ela está crescente. Impressiona cada vez mais o número de candidatos à certificação para analistas buscarem seu credenciamento e futuramente cobrirem uma companhia. Então, infelizmente, com crise, a gente percebe que as áreas são enxugadas, elas acabam sobrecarregando os analistas que ficam, né? Aquele que cuidava de 3, 4 setores, ou mesmo aquela turma, às vezes você tinha um setor que tinha 4 analistas, um head e outros auxiliares ali, que davam muita capacidade de decisão e de agilidade para o relatório. E ele saía muito completo e ele era muito questionado em relação à empresa para que a informação fosse muito mais detalhada, né? Então, isso a gente viu diminuir, e a qualidade também. E o próprio analista que chega na companhia hoje, ele está chegando, às vezes, naquele momento de formação, ele está ainda chegando, é o que alguns dizem, eu tenho recebido muito analista júnior ali para cobrir minha empresa. Então, isso a gente realmente percebe que por conta de mercado, isso tem sido o nosso dia a dia, mas é aí que a gente chegou a debater na semana passada, retrasado, sobre o MiFID II, que é a nova regulamentação da Europa, que vai chegar no Brasil com certeza, em que a área de sell-side ela vai ter que ser muito mais bem organizada, muito mais bem relacionada, para que haja os custos certos aplicados a cada um, RI ou analista, e que a performance ganhe agilidade ou ganhe ali uma otimização para que todos se sintam bem. Obrigado, Ricardo. Recebemos algumas perguntas dos participantes, e uma delas foi direcionada a você, Edmar, não é exatamente
relacionado ao novo relatório do auditor, mas pergunta que se o mercado vai ter dificuldade para a comparação dos resultados e se as empresas terão que preparar informações pro forma para facilitar essa comparação dos resultados entre as empresas. Não é diretamente relacionado ao relatório do auditor, o novo modelo, mas uma pergunta específica sobre demonstração financeira. Vamos responder aos colegas. Essa é uma boa pergunta, porque isso aí é uma discussão diária com os auditores, né? E aqui é aquela história, de novo, de que não tem ganhador. A gente empata, vai sempre empatar o jogo, né? A empresa e o auditor. O jogo sempre está empatado e os dois se classificam. Tem um negócio aqui que é difícil, tá? Porque você, às vezes, tem entendimentos, né? Diferentes, isso é natural, e muitas vezes você não consegue ter que duas empresas com dois auditores diferentes, duas estruturas diferentes, né? Porque às vezes você tem uma estrutura um pouco diferente, consigam ter relatórios 100% comparáveis. Aí você vai por diferença, ou seja, é importante, falando da área de RI, é importante que você conheça profundamente o seu, como eu já disse, mas que você também conheça o do concorrente ou do seu comparável, né? Então não tem muito jeito, tem que estudar mesmo, tem que olhar para ver o que está acontecendo. Fazer pro forma para comparar, normalmente você tem algum material auxiliar, né? Colocar isso publicamente é sempre muito difícil, mas você tem que ajudar sempre o investidor, o analista, a identificar as diferenças para ele poder fazer o valuation correto. Acho que esse é um dos papéis de RI, ajudar as pessoas a entender essa questão. Toda vez que eu estou num ambiente que é mais né, ligado a contador, eu não sou contador, né, eu penso sempre no Esperanto, né, que, enfim, a contabilidade deveria ser o Esperanto de demonstrações financeiras e todo mundo deveria falar a mesma língua. Mas ele tem um Esperanto A, tem um Esperanto B, tem um Esperanto linha, a gente nunca consegue chegar lá porque tem interpretação, né? E a FRS é muito interpretativo. Exatamente, exatamente, né? Então, aí você compara, né? Eu já vivi no mundo do US GAAP, né? Você compara, a língua inglesa ajuda, o direito ajuda, aquela coisa toda, mas elas tendem a ser mais concisas do que as nossas, né? Porque os conceitos eles estão, de certa forma, mais sedimentados, né? Tem mais prática do que aqui do nosso lado, no mundo latino, no mundo IFRS. Mas só para voltar à pergunta, que eu já saí muito pela tangente aqui, o ponto é o seguinte, do ponto de vista da comunicação, né, você deve focar a comunicação na sua empresa, né? Eu não posso ficar colocando tabela, né, no meu site do outro, né? Isso não faz sentido. Agora, eu tenho que ajudar a fazer a comparação. E aí, de novo, obriga que a área conheça muito bem os seus concorrentes, os seus peers, sejam no Brasil, seja fora do Brasil. Obrigado, Edmar. Outra pergunta que foi direcionada a mim, que é qual foi a aceitação dos órgãos reguladores, especificamente CVM, em relação ao novo relatório da auditoria? E se teve algum questionamento da CVM em relação ao novo modelo de relatório, especificamente no que tange a que alguns auditores eventualmente podem ter incluído no relatório da auditoria textos que já estão escritos na nota explicativa, e, portanto, fica uma coisa meio repetitiva. Bom, a CVM apoiou totalmente a adoção do novo relatório da auditoria, mas teve alguns comentários, e a gente entende que são comentários que devem ser absorvidos e, no segundo ano, eventualmente implementados. A CVM questiona bastante quando o auditor, por exemplo, incluiu determinado assunto no relatório da auditoria, mencionou que teve, eventualmente, alguma deficiência naquele assunto e que a empresa ajustou, mas o auditor não incluiu no relatório o que o auditor fez para modificar a sua estratégia de auditoria, o seu escopo de auditoria, para adressar aquele assunto específico que foi incluído no relatório da auditoria. Então, é um questionamento que a CVM vem fazendo aos auditores e que provavelmente os auditores vão ter que endereçar melhor nesse segundo ano de adoção. Um outro comentário que a CVM tem feito e que os auditores vêm discutindo é que na adoção no primeiro ano do relatório da auditoria, os PAs, eles determinam que o auditor tem que colocar o assunto significativo da auditoria, por que o auditor entendeu que aquele assunto era significativo e importante para a empresa auditada em questão, e o que o auditor fez em relação àquele assunto específico. Quais foram os procedimentos que o auditor fez para ficar confortável com aquele assunto específico. E nesse primeiro ano de adoção, alguns auditores incluíram também o resultado desses procedimentos. E isso não foi um padrão, não teve padronização em relação
a esse critério. E a CVM entende que é uma boa prática e vem requerendo que os auditores estudem e analisem a possibilidade, apesar de não ser requerido pela norma do novo modelo de relatório, mas que os auditores incluam uma conclusão mais enfática sobre o resultado dos procedimentos. Então, os auditores vêm se reunindo com o IBRACON vem patrocinando essa discussão, para que, eventualmente, nesse segundo ano de adoção, os auditores passem a incluir não só o assunto significativo, o porquê que é significativo, o que o auditor fez, mas também incluam uma conclusão. Os auditores entendem que a conclusão já é dada quando o auditor dá uma opinião sobre a demonstração financeira como um todo, e, portanto, o auditor não precisa incluir uma conclusão individual sobre cada procedimento da auditoria. A CVM entende que não, que seria recomendável, quanto mais informação objetiva e com qualidade no relatório auditor, melhor vai ser para o mercado como um todo, então os auditores estão estudando para modificar. Uma outra modificação que os auditores também estão estudando, que não vai acontecer nesse segundo ano de adoção do relatório da auditoria, mas possivelmente no futuro, é a inclusão da materialidade que o auditor utiliza para fazer essa auditoria e para determinar os assuntos da auditoria, também dentro do relatório da auditoria. Essa inclusão já existe no Reino Unido. No Reino Unido existe uma norma específica nesse modelo de relatório do auditor, que é diferente do Brasil, no qual o auditor tem que incluir o nível de materialidade que ele utiliza para fazer os procedimentos de auditoria. Essa regra não existe no novo modelo de relatório, mas ele vem sendo estudado também para ser adotado eventualmente no Brasil no futuro. Por que não foi adotada nesse ano? Porque essa regra vem sendo estudada no mercado europeu. Se eventualmente for adotado lá, obviamente que o Brasil também vai seguir a tendência que está acontecendo no mercado comum europeu. Eu não sei se o público em geral tem mais algum questionamento, alguma pergunta que gostaria de fazer. Se me permite um comentário, Cláudio, é só acrescentar um negócio importante, porque lá pelo IBRE, né, o pessoal acaba chamando a gente para falar, né, o Rodrigo, eu e outros colegas nossos, e a gente sempre tem o papel de disseminar o que a gente vê, né? Porque nós estamos do lado do fazer, né? Nós estamos do lado do fazer. E aí, toda vez que aparece alguma coisa nova, por definição, nós somos contra, né? Vai burocratizar, vai gerar mais trabalho, vai fazer uma opção de coisa, né? E pouco antes eu estava falando aqui sobre a questão da SOX, né? Eu trabalhava em empresas listadas fora e o que isso trouxe, o que isso não trouxe para as empresas de maneira geral. Tem ônus, né? Tem o custo de observância, o Rosmar estava aqui, a gente trabalha junto lá no grupo JSL, falando no painel anterior, o custo de observância no Brasil ele já é alto, isso é óbvio, não tem nenhuma dúvida. Mas o ponto que a gente, e aí isso comunica com o novo relatório do auditor, o ponto que a gente precisa ter em mente é que o Brasil hoje compete com todo mundo, né? Eu dou um exemplo. Há 10 anos atrás nós não competimos com a Colômbia, e hoje a Colômbia compete com a gente. Então, se a gente não tiver uma postura como mercado, cultura, povo, de que na realidade a gente não está isolado, né, que a gente está competindo com a Colômbia hoje, nós não vamos resolver. Então é só para a gente entender que tudo que tira a gente do conforto, traz trabalho, é difícil, tem uma opção de coisa. Mas é para trazer para esse tipo de público, né, essa dimensão de que hoje a gente pega um avião como relações com investidores, vai falar com o investidor em Nova York e o cara está investindo na Colômbia. Há 10 anos atrás isso não existia. Daqui a 5 anos vai ser no Equador, o Peru já está aí. E assim sucessivamente. Então, ou a gente entende que a gente faz parte do mundo como um todo, ou então a gente nunca vai avançar e nós nunca teremos mais do que 350 empresas listadas na Bolsa Brasileira. É disso que eu gostaria sempre de passar essa mensagem, porque é um desafio de todos nós, não é um desafio do IBRE, não é um desafio do IBRACON, não é um desafio da PIMEC, é o desafio das pessoas que estão trabalhando no mercado. Então, é só para também não deixar de fazer essa provocação, que eu sei que é difícil, mas ela, enfim, a gente tem que ir para um outro nível. Sem dúvida. E respondendo a segunda parte dessa pergunta, que era se o auditor não está repetindo no relatório do auditor texto que já está incluído na nota explicativa. Sempre digo que esse foi o primeiro ano de adoção do novo modelo de relatório, né? Você mencionou SOX, Edmar. Vocês lembram quando foi implantado o SOX? Algumas empresas não tinham controles internos, e aí passaram a implementar toneladas de controles internos porque era exigido pela SOX. Eu entendia-se que era exigido pela SOX. Foi no primeiro, segundo ano da adoção. E as empresas falaram, puxa, não é 8 nem 80, não preciso
partir do zero e ter milhões de controles internos, porque eu vou engessar a empresa. E as empresas começaram a se adequar e customizar a estrutura de controles internos para uma coisa que é adequada à natureza da empresa. Vai acontecer a mesma coisa com o relatório do auditor. Hoje, o auditor, eventualmente, alguns auditores estão incluindo textos que eventualmente podem ficar muito extensos e prejudicar a análise do mercado como um todo do relatório. Eu digo que é uma curva de aprendizado. Foi o primeiro ano da adoção, possivelmente no segundo ano da adoção, vai se encontrando a customização que seja necessária para que o investidor, os acionistas, o mercado em geral possa entender melhor o relatório. Temos pergunta do... Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para a parte de investidores em si, né, da análise dos analistas e até mesmo em relação aos auditores, né? O que vocês acham de uma companhia aberta que não, o auditor independente não incluiu nenhum PA? Qual é a imagem que vocês têm disso? Eu estou colocando isso porque a CVM fala muito abertamente que uma companhia aberta tem que ter pelo menos um principal assunto de auditoria, né? Então, eu queria ver, na perspectiva do auditor e do investidor em si, o que eles acham disso, né? Que são os principais. O investidor é o usuário principal, vamos dizer assim, e o auditor está nesse barco junto. Obrigada. Vou começar a responder. Bom, você tem toda a razão, a CVM vem questionando, e a CVM fez uma pesquisa relacionada à adoção do novo relatório da auditoria, sobre como o mercado, em geral, aceitou a adoção do novo relatório da auditoria. E a conclusão da CVM foi, puxa, as empresas que tiveram PAs incluídos, e que foram PAs objetivos e claros, tiveram uma aceitação tão grande do mercado, que a teoria dessa análise é que as ações dessas empresas tiveram uma valorização no mercado, independente do que o mercado, de como o mercado ou a natureza dos negócios daquela empresa específica estava tendo naquele momento. Então, a CVM concluiu que quanto melhor for o relatório do auditor, mais objetivo e mais específico, melhor vai sair aquela empresa em relação ao mercado de capitais como um todo. Aí responde a sua pergunta. Se tem algum relatório de uma empresa de capital aberto, companhia de capital aberto, que eventualmente não tenha nenhum PA, pode até ter, mas possivelmente a interpretação do mercado como um todo e da própria CVM é de que não é um negócio adequado. É muito difícil uma empresa de capital aberto, que é auditada, é obrigada a ter a auditoria, não ter nenhum assunto significativo da auditoria que não foi incluído no relatório da auditoria. Pode até ter, mas é uma exceção muito grande e terá que ser muito bem explicado ao mercado, porque não é isso que o mercado vem esperando, com base nessa própria pesquisa que a CVM fez. Não sei se algum colega tem um comentário adicional. Ricardo? Não, para nós analistas é aquela velha história, né, dos 3 parágrafos lá, ou seja, vai continuar a mesma coisa, continuaria a mesma coisa e é nessa linha. A gente percebe que ou o auditor não enxergou nada, ou na apresentação do trabalho a todos os comitês, ao conselho, inclusive, eles também não fizeram questão, porque também tem aquele receio de que, de repente, alguma informação que não seja pública ainda venha aparecer já direto no relatório do auditor, e isso é que causa, às vezes, esse tá bom, o empate ali que o Edmar falou, olha, tá bom para mim, tá bom para você, e vamos em frente. Mas, realmente, essa pesquisa de estudo, né? Ou seja, até há poucos trabalhos, inclusive, mas existem trabalhos que fazem menção ao quão reativo ao parecer do auditor as ações são em bolsa, né? Você tem muito pouco disso, né? Tinha muito pouco disso, né? E hoje não, hoje você passa a ter, né, por essa própria transparência daquilo que você sabia que para você analisar era bem feito lá dentro, né? Existia toda uma preocupação da companhia, tudo, mas que você não tinha essa abertura a ponto de bater o martelo ali e dizer, me compra mais não sei quanto, ou, olha, melhor vender, entendeu? Então, é por aí. Essa companhia que você citou, provavelmente não deve ter nenhuma emoção, né? Não tem nenhum ponto de... Mas sabe quantas são? 68 de 546. Mas seria muito importante fazer uma análise dessas companhias com o bloco 4 do formulário de referência. Ali você vai ter de fato, se há uma convergência com esses 2 blocos. Obviamente, deveria ter, né? Mas eu gostaria apenas de aproveitar o gancho da sua pergunta e colocar um outro ponto aqui.
Recentemente saiu uma instrução da CVM para que as companhias revisassem as suas notas explicativas, no sentido de trazer mais qualidade, trazer mais informações com menos quantidade. É aquela história do mais é menos, ou do menos é mais, dependendo da forma que a gente analisa. Neste ponto, nós fizemos um trabalho na Eternit e nós conseguimos trazer muito mais qualidade às demonstrações financeiras, às notas explicativas, e reduzimos uma quantidade de páginas significativa. Então, isso também facilita muito a leitura por parte do investidor. Você deixa uma nota explicativa mais dinâmica. Minha formação básica eu sou contador. Acho que isso ajuda um pouco a posição aonde eu estou. E isso faz também com que a gente tenha essa preocupação de passar mais qualidade para o público, para os investidores. E aí, rapidamente, eu só gostaria de fazer uma analogia. Nós falamos aqui algumas vezes, Edmar e eu, da questão do super-homem, e aí trago o chapéu de volta para o profissional de RI. A analogia é o profissional de RI com o auditor independente. Quando nós recebemos uma firma de auditoria independente na companhia, ali tem células especialistas para determinados temas. No nosso caso, nós temos alguns temas relevantes que envolvem áreas de atuário, áreas de valuation, áreas de controversy, e que o auditor independente ele se sustenta nesses profissionais, nas células existentes em cada firma, para ajudar a emitir a sua opinião. Fazendo essa analogia com o profissional de RI, o profissional de RI não tem esses especialistas, muitas das vezes, na companhia. Dependendo do tema ou da relevância, tem um executivo ou um gerente que conhece e domina aquele tema. Mas o porta-voz da companhia com o mercado é o profissional de RI, e por isso que ele precisa conhecer e dominar tudo, porque o elo de comunicação da companhia com o mercado é o RI. Então, só para trazer um pouco essa analogia e aproveitar o público desse fórum. Obrigado, Rodrigo. Gostei da analogia, Rodrigo. Eu diria que, apesar do auditor das firmas da auditoria terem especialistas para ajudar na realização dos procedimentos da auditoria e na conclusão de assuntos do qual o auditor especificamente não é especialista, por exemplo, no atuário, o auditor é responsável final, o sócio é responsável final por todo o assunto. Então, por analogia, vocês mencionaram que um profissional de RI tem que ser um super-homem, eu diria que o auditor também tem que ser um super-homem. Tá? Bom, obrigado, Rodrigo, obrigado, Ricardo, obrigado, Edmar. Nós estamos exatamente no horário que foi combinado. Obrigado pela participação, obrigado ao público como um todo.